das pessoas com deficiência aqui da OAB, e eu espero que ele ensine ainda mais. Que privilégio! Bom dia a todas e que os homens se sintam incluídos. Um privilégio falar na minha casa, falar de um tema que é a minha militância, mas especialmente participar desta mesa tão diversa, e por isso que eu não vou sair daqui tão cedo. Vou falar daqui porque eu aprendi com o nascimento da minha filha, Maria Eduarda, a importância de se estar e conviver em diversidade. Eu não tenho culpa de ter nascido homem, branco, com posses, sem nenhuma deficiência, mas a partir do momento em que nós adquirimos a consciência dos privilégios que isso significa, nós temos o dever de lutar pela equidade, de lutar pela igualdade. Porque senão, continuaremos como os nossos ancestrais, com os instintos mais primitivos, egoísticos, buscando sempre os iguais. Falamos tanto que a alta liderança das organizações é formada por homens brancos, normalmente formados nas mesmas faculdades, porque isso é atávico, é instintivo. Nós, por conforto, por segurança, por previsibilidade, buscamos estar com os nossos pares, buscamos estar com os iguais. Só que isso é primitivo e nós precisamos evoluir. E eu, como um advogado criminal, professor de processo penal, que em sala de aula luto contra a corrupção, digo sempre o que não faz um advogado criminalista. Tenho um grande privilégio de, neste congresso, poder falar um pouco da minha outra área de atuação após o nascimento da minha filha, Maria Eduarda, com síndrome de Down. E que me possibilitou perceber a importância da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Abriu um outro olhar. E eu comecei a perceber que, com a atuação do compliance, um compliance anticorrupção, um compliance de cumprimento de normas, nós poderíamos também usar das mesmas ferramentas, dos mesmos pilares para a inclusão. Porque diversidade é fato. Nós somos diferentes, existem características que nos individualizam. Mas a inclusão, ela depende ou de uma decisão ou de uma obrigação. E quando nós falamos de inclusão de pessoas com deficiência, nós falamos de obrigação. Nós falamos de conformidade. E conformidade, considerando, eu coloquei apenas esses 3 decretos. O primeiro deles é o que incorporou no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que adquiriu status constitucional. Então, se nós falamos de acessibilidade, nós estamos falando de normas que estão na Constituição. Quando da construção de um prédio, se não forem observadas as regras de acessibilidade, nós não estamos só descumprindo posturas administrativas de construção, não. Nós estamos ofendendo a acessibilidade como uma garantia
constitucional. E essa é a acessibilidade arquitetônica, mas existe a acessibilidade comunicacional e existe a acessibilidade atitudinal. E esta é a barreira pior de todas. Porque, historicamente, as pessoas com deficiência não frequentaram os mesmos ambientes que nós. Então, nós não estamos acostumados a perceber a importância desta acessibilidade. Nós não estamos acostumados a dialogar, a interagir. E quando nós pensamos no compliance, ou no inclusion compliance, como eu tenho militado, nós temos que usar da conformidade. Mas nós temos que usar também da gestão dos riscos. Nós temos que pensar o quanto não atender às normas de acessibilidade, ou o quanto não trabalhar nas barreiras psicológicas, atitudinais, no preconceito, na discriminação, pode atingir a companhia. Porque se a edificação não estiver acessível, corre-se o risco de fechamento, lacração. Se os colaboradores não souberem lidar em diversidade, e aqui eu vou falar de diversidade em sentido amplo, nós vamos ter assédio moral, assédio sexual, discriminação. E se nós pensarmos em lei de cotas como uma ação afirmativa, e essa está em prática, um percentual de pessoas com deficiência que precisam ser contratadas, e essa desconformidade gera sanções, multas, indenizações. E os argumentos são sempre os mesmos. Não existem pessoas com deficiência suficientes para as cotas. Não é verdade. As pessoas não estão capacitadas. Também não é verdade. Porque estudando esses números, nós vamos ver que a barreira é atitudinal. E que aquelas companhias que quiseram fazer a inclusão das pessoas com deficiência estão fazendo e fazendo muito bem. E nós temos cada vez mais visto as competências, as habilidades sendo demonstradas. Bom, mas isso é coisa de RH. É o RH que tem a missão de cumprir. De certa forma, o RH tem a maior tarefa de recrutamento, de seleção. Agora, nós da área de compliance temos que apoiar o RH. Porque quando nós falamos de compliance, nós temos um acesso à alta liderança que é fundamental para essa diversidade ser reconhecida e para que a efetiva inclusão aconteça. Porque a alta liderança não conhece, está dentro das suas caixinhas, tem os seus conceitos já definidos, a não ser que um deles ou algum familiar passe a levantar uma dessas bandeiras. E aí nós vamos realmente ver uma mudança de cultura organizacional. E esse é outro ponto. Falei da gestão de risco, falo da cultura. É tão importante ter na cultura da empresa a inclusão. E as nossas ferramentas, o segundo decreto que eu coloco aí, que é conhecido de todos num programa de integridade, os nossos pilares de compliance, eles também podem ser usados para um programa de diversidade e inclusão, engajando a alta liderança. Porque nós precisamos dos exemplos, porque nós precisamos da liderança envolvidas nessas discussões. Mas, por vezes, a resistência por medo do desconhecido. E quando nós incluímos, como é uma das sugestões, nos comitês de diversidade, a liderança, nós dialogamos, colocamos os diversos comitês
seja de liderança feminina, seja de igualdade racial, seja de LGBTQI+, seja de pessoas com deficiência, seja de crença, religiões, enfim. Nós vamos disseminando essa cultura e vamos gerando, o que é importante também, não podemos perder de vista, gerando evidências de que estamos tentando fazer. Porque essa é uma outra dificuldade quando cai para a área jurídica. O Ministério Público do Trabalho, nas suas fiscalizações, busca evidências de que a empresa está agindo em prol da acessibilidade, agindo em prol da diversidade, promovendo a inclusão. E o RH faz muita coisa, mas por vezes não tem a mesma habilidade de gerir essas evidências, de guardar essas evidências. E quando chega para o jurídico fazer a defesa, fala, vocês fazem, então me traga essas provas para eu demonstrar que nós estamos caminhando. E aí saem correndo atrás dessas evidências, buscando. Cada um tem uma foto no seu celular, e cadê os certificados, cadê os treinamentos? Nós podemos contribuir com um programa que vai demonstrar, documentar. Mas não é só documentar por documentar. Nós temos que fazer o certo porque é certo? Sim. E isso é a terceira norma que eu cito, nas ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, que geraram esse decreto, que traz diretrizes para empresas em direitos humanos. E é gostoso de ler esse decreto, porque esse decreto ele trabalha com um programa de compliance voltado para a diversidade. Ele fala de gestão de risco, ele fala de prevenção de assédio. Para nós, da área de compliance, é uma leitura riquíssima. E um instrumento para ajudar não só o RH, mas toda a companhia a incorporar esses valores no seu dia a dia, transformando a inclusão em hábito. Eu gosto da frase que nos eventos de diversidade e inclusão sempre aparece, que e a doutora Raquel já mencionou, diversidade é convidar para a festa, inclusão é convidar, é tirar para dançar, convidar para dançar. Mas que festa é essa? Eu sempre coloco essa vírgula. É a festa da firma. E na festa da firma, nós temos que agir diferente. Ah, como assim? Porque o que você pensa, o que você fala na sua casa, dentro de 4 paredes, não me importa. Agora, o que você faz na firma, a música que você quer colocar para tocar na festa da firma, a roupa que você quer vestir na festa da firma, a gente tem que se preocupar. É claro que cada vez mais a gente vê os movimentos, e é ideal, seja quem você é, porque existem várias barreiras, várias caixinhas que nós vamos sendo colocados, mas nós queremos que as pessoas não tenham essas travas, não precisem se esconder atrás de modelos. Porém, nós estamos dentro de uma companhia que tem regras de comportamento, e as pessoas têm que respeitar a diferença. Bom, eu gosto de dizer que seja o compliance ou a inclusão, não são os remédios para todos os males, mas para a maioria deles. Por quê? Porque isso atinge o consumidor, eleva, abre novos campos, melhora a relação com investidores, traz mais sustentabilidade, muda o clima organizacional, atrai novos talentos, retém os talentos, gera engajamento. E nós temos vários estudos, não preciso aqui me debruçar aos estudos das consultorias, a doutora Raquel já trouxe alguns dados. Nós atendemos ao ambiente regulador e evitamos indenizações por parte do julgador. Eu concluo dizendo que, seja por amor, ou seja pela dor, um programa de Inclusion Compliance, ele vai
elevar o ambiente organizacional. E eu acredito que, do mesmo jeito que o compliance é capaz de acabar com o jeitinho brasileiro, ele pode ser capaz de acabar com o jeitão machista, o jeitão homofóbico, o jeitão capacitista, o jeitão segregador. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Gente, muito obrigada. A gente está aqui correndo e agradeço, César, por isso.